Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, para nós continuarmos discutindo sobre as fake news, mas algo muito pertinente, que são os tipos de fake news, né? O que anda circulando por aí, que pode chegar até nós e acabar nos enganando. Bom, se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça, aperte o sininho para notificações. Vamos para a luta. Dois aspectos são muito importantes para nós chegarmos onde nós queremos, né? Ou seja, eu vou até anotar aqui, porque assim a gente pode compreender um pouco como é que acontece este fenômeno das fake news, tá? Então, em primeiro lugar, a definição para gênero ela é vasta e muito variada na literatura linguística, né? E quando a gente pensa em gênero, a gente, assim, em palavras rasas, a gente pode pensar em gênero textual e gênero discursivo, né? Então, gênero textual, ali a gente pensa no que Marcuse vai trazer, né? Sobre a estruturação do texto e tudo mais. Eu prefiro a linha de Bakhtin, que vai observar o gênero discursivo, mais embasado na comunicação interdiscursiva do social, né? Então, ditas essas primeiras palavras, a gente já pode pensar no que é o gênero bakhtiniano, né? E Bakhtin vai nos dizer que o gênero e o que significam essas formas relativamente estáveis do enunciado para Bakhtin, né? Quer dizer que nesses determinados discursos que acontecem em sociedade, né, eles apresentam características em comum, como composição temática, como estilo, como estruturação enunciativa, né, que são aspectos que vão definir o gênero bakhtiniano, né? Ou seja, por exemplo, se eu pegar uma notícia, a gente vai ver que se consolidou ali de forma relativamente estável, que a notícia vai apresentar uma manchete, uma linha fina, o corpo do texto de forma afunilada, né, com as informações mais importantes logo no início e as menos importantes no fim, trazendo o formato da pirâmide invertida, né? A fake news, ela acabou tomando o espaço das notícias legítimas, né? E acabaram, dentro desses discursos desinformativos, ganhando um estatuto de informação legítima, né? Então, por isso que se diz que são formas relativamente estáveis, porque para Bakhtin, por exemplo, os discursos que acontecem em sociedade não podem ser vistos como forma padrão, uma forma fechada e sólida. Não, eles podem ter modificações, né? E a fake news não deixa de ser uma modificação, uma transposição dessa legitimidade que traz o enunciado de um gênero jornalístico. Quando a gente fala em gênero discursivo, nós trazemos diretamente também a ideia de esfera discursiva, né? O que é uma esfera discursiva? Por exemplo, para Marcuse, que apoia, inclusive, a ideia de gênero discursivo um pouco em Bakhtin, ele vai trazer que a esfera é o meio onde circulam os discursos, né? Então, a esfera, vamos colocar aqui. Então, por exemplo, vai ser comum da notícia, já que nós trouxemos aqui de exemplo, circular na esfera jornalística. Vai ser comum, por exemplo, de uma fábula circular na esfera literária. Vai ser comum, por exemplo, um filme circular na esfera cinematográfica. Vai ser comum, por exemplo, uma fofoca circular na esfera do discurso cotidiano. E quando a questão são as fake news? Onde é que elas vão circular, né? Daí vem um ponto de interrogação. Daí vem uma questão que nos intriga bastante. Se a notícia, a fábula, o filme, a fofoca, entre vários outros tipos de gêneros discursivos que ocorrem em sociedade,
vão ter suas esferas. As fake news, onde é que elas vão circular, afinal, né? Bom, é aí que eu queria chegar, certo? Para dizer que as fake news, elas, como um discurso mentiroso, né? Como um discurso mentiroso, como um discurso desinformativo, elas vão sempre, né, se mascarar de verdade. Bom, isso é óbvio, né? Por que elas vão sempre se mascarar de verdade, né? Porque elas precisam ganhar um estatuto de legítima para ter confiança e para serem repercutidas, né? Porque o principal objetivo das fake news é a repercussão, né? É claro que a desinformação ela é o que vai motivá-las, né? Mas o principal objetivo das fake news é também ter um espaço para elas. Se eu digo que uma fake news ela é um discurso mentiroso, vai desinformar e vai se mascarar de verdade, né? Quero dizer com isso que elas vão roubar, podemos dizer assim, o estatuto de outros gêneros discursivos e, por sua vez, vão também tentar circular nas mesmas esferas em que esses gêneros, como, por exemplo, uma notícia, uma fofoca, né, vão acontecer, né? Então, elas tentam, podemos dizer assim, elas vão tentar Então, isso daqui é uma característica bem interessante das fake news, né? E isso vai mostrar o que nós vamos ser por gênero, né? Por quê? Porque se são formas relativamente estáveis, bom, a notícia, ela é estável, mas é estável até certo ponto. Até o ponto que uma fake news pode usurpá-la. Até o ponto que uma fake news pode tomar o seu espaço para ser divulgada como uma notícia legítima, né? Então, é por isso que é estável, né? Isso porque, né, pessoal, como já foi dito em outros vídeos aqui, isso porque a linguagem ela é heterogênea e as manifestações discursivas são, por conseguinte, variadas, né? Multifacetadas. Isso me lembra do texto antigo, né, que é sobre a verdade e a mentira, e as duas entram num poço a convite da mentira para tomar um banho. A mentira sai do poço, carrega as roupas da verdade e a verdade, por sua vez, ela sai nua, né, do poço e ela é muito criticada, muito mal falada e ninguém dá atenção para ela, porque tudo que ela está falando, nua daquele jeito, né, qual a credibilidade que ela poderia trazer? Isso faz a gente pensar sobre as fake news, né, ou como elas ganham esse espaço no discurso de verdadeira na voz de muitas pessoas e elas se consolidam, né, o que a torna, querendo ou não, um gênero discursivo, né. Bom, né, pessoal, e quais são os tipos de fake news que podem existir, já trazendo o título do vídeo, né. Bom, podem existir vários, assim como os gêneros, porque é justamente essa ideia, né, as fake news querem substituir o espaço do gênero. Bom, então vamos ver alguns exemplos aqui. Algo que a gente não esperaria, talvez, né, e não imaginaria que poderia ser uma fake news, é um Photoshop. O Photoshop, como veículo, né, de informação, como uma esfera discursiva, ele vai promover ali um espaço para que nós façamos da nossa foto uma foto mais bonita, né? Então, como vocês podem ver aqui, essa imagem da mulher antes, ela com algumas marcas ali, umas pintinhas, aí depois ela usou um Photoshop para corrigir algumas pequenas imperfeições, né? Então, aqui nós já temos um exemplo de fake news, né? Alguma foto que nós fizemos e não ficou muito boa, dá uma melhorada, é uma fake news. Daí qual seria o gênero aqui, né? O gênero foto, né? Porque a foto também é um gênero, né? Que é discurso, né? Entretanto, esse gênero, ele deu espaço para uma fake news. Então aqui eu trago como exemplo para vocês o gênero
imagem ilustrativa, né? É um gênero também que acompanha geralmente textos. O que acontece enquanto no livro didático eu teria uma imagem ilustrativa para explanar e para contribuir com a leitura de um texto escrito, né? As fake news, por sua vez, elas vão pegar então este texto e elas vão utilizar de forma a enganar, né? Enquanto eu teria então uma Terra em formato redondo, como ela realmente é, né? No livro didático, então, numa revista pseudocientífica, como essa aqui que eu vou trazer para vocês, né, ela já teria esse formato de terra plana. E vejam como a esfera também é importante nessa contribuição com o gênero, né? Uma vez que ambos trabalham juntos, né? Porque eu divulgar uma fake news com a terra plana em uma revista, eu estou dando a essa imagem ilustrativa um certo teor de cientificidade, porque nós poderíamos conceber no primeiro momento que revistas trazem, detêm o conhecimento, né? Então, para vocês verem a que ponto as fake news podem chegar. Então, outro exemplo aqui que é pertinente trazer também, um exemplo muito comum do nosso dia a dia, né? Que é o gênero mensagem. E a gente já pensa na mensagem veiculada na esfera discursiva WhatsApp. E nós temos aqui o exemplo, então, de uma fake news constatada pelo Ministério da Saúde, né? Que também trabalha com checagem de fatos. E eles observam aqui, então, que uma fake foi anunciada como verdade, ó. O Ministério da Defesa chinês anunciou oficialmente que desenvolveu com êxito a vacina contra o coronavírus, que agora será testada em seres humanos. Isso é interessante a gente pensar, né? Porque o que a gente recebe no WhatsApp pode ter certo estatuto de verdade, de legitimidade, porque se determinada pessoa que me trouxe essa notícia, se determinada pessoa que me trouxe essa informação, eu confio nessa determinada pessoa. Ela faz parte da mesma bolha ideológica que eu, e essa bolha ideológica, o meu conhecimento, a minha opinião é incontestável. Então essa informação deve ser verdadeira. Para vocês verem a que ponto as fake news podem chegar, né? Qual é o alcance delas, que aqui nós temos um decreto fake, né? Que eles trazem, né? Que o decreto verdadeiro que estava definido para 30 dias, né? Um vencimento em 20 de abril. O decreto que circulou por outras esferas discursivas, né? Daí aqui eles trazem redes sociais, aplicativos, né? Mostrava diferente, que as atividades comerciais iriam ter retorno gradual a partir do dia 13 de abril, o que é perigoso e compromete a saúde social, né, pessoal? E aqui eu trago para vocês um parente muito próximo das fake news, que é a notícia, né? Eu digo que é o mais próximo porque justamente pelo termo que nós temos essa definição, né, fake news, notícias falsas, né, e é do termo sobre o qual as fake news mais vai tentar se aproximar para ganhar o que a notícia já tem consolidado, que é o da legitimidade, né? E aqui então é sobre uma matéria, né, pelo JM Notícia. E aqui nós já temos um caso de fake news, né, desde a manchete até o final do texto, a partir do momento que nós já vimos, já conhecemos o fato de que não, Haddad não tem ligação com material chamado kit gay. Outro gênero bastante próximo é o editorial, né, por também pertencer a uma esfera jornalística. Então aqui nós temos o exemplo de um editorial, né, no mesmo site JM Notícia, que é um veículo que traz algumas desinformações, né? Então temos aqui: vivenciamos tempo de aflição, diz presidente da Convenção Batista Carioca. Então aqui no decorrer do texto a gente já vê algumas questões interessantes para observar a noção de fake news, né? Então aqui, ó, revelou ao site oficial da Convenção Batista Brasileira, o revelou, e logo em seguida eles trazem como ela tem enxergado toda a questão que envolve a pandemia da Covid-19, dando a ela um estatuto de Deus, né, de algo superior, e enfim, daí depois ali diz que ela traz nas palavras dela alguns trechos da Bíblia, né, trazendo a palavra de Deus como se Deus fosse o ser capaz de justificar tudo, né, e fosse essa verdade para
todas as pessoas no mundo. Bom, o que acontece, né? Nós já vimos aqui em outros vídeos que o próprio Harari, historiador renomado, vai dizer que as crenças mitológicas, né, até os dias de hoje, em que são cultivadas as crenças em Deus ou em outros nomes de religiões que existem e que são variadas, essas crenças elas não são capazes de conter em si um teor científico, e por não serem capazes, às vezes, elas podem ser tomadas como fake news. Né? Então aqui já não se tem nenhum embasamento para falar de Covid, e essa pessoa ela traz Deus para abordar o assunto, né? Então aqui a gente vê que no próprio exemplo de editorial, o editorial ele ganhou um tom, talvez de verdade, aqui dentro desse veículo de informação que gera desinformação. Mais um exemplo aqui que eu tenho e trago para vocês é o Mural da Vergonha. Esse mural foi construído pelo atual presidente Jair Bolsonaro, né? E nesse Mural da Vergonha, o objetivo dele é atacar diretamente Haddad. Bom, enfim, tem muitas questões aqui que vão abordar sobre o Haddad ter sido o pai do kit gay, né? Entretanto, o que nós notamos aqui? Que um mural é um veículo de informação, né? Uma esfera discursiva, né? Mas o que a gente já pode observar, né? Aqui, alguns discursos com um tom de verdade, né? Então, ali, o Haddad, a foto dele, né? E dito ali o candidato do kit gay, as crianças de 6 anos terão aula de homoatividade nas escolas, né? Diversidade, animação, fazendo uma referência de que essa tal de diversidade que tanto se fala e pela qual nós temos que zelar nos dias de hoje, na verdade, não passa de uma putaria, né? Eu tenho aqui um discurso de ódio, né? Colocando Haddad como algo negativo, né? Em que alguns vão buscar acreditar para alimentar e sustentar suas crenças de pós-verdade. Então, para vocês verem aqui, mais uma vez, as fake news, elas utilizaram as máscaras da verdade, distorceram ela e se colocaram como legítimas aqui nesse mural da vergonha que vai ser a esfera discursiva. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de comercial, né, como gênero discursivo também, né, e as fake news tentando tomar aqui seu status de legítimo dentro de uma determinada esfera. Né, e aqui esse comercial traz a mensagem: o poder de Deus contra o coronavírus, venha porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. A gente vê aqui que as fake news cumprem com seu objetivo a partir do momento que diz que o poder de Deus, que Deus ele detém poder contra o coronavírus e por isso é capaz de salvar a humanidade, né? Então, mais uma vez aqui a gente vê a fake news usurpando um gênero para se passar por ele como verdade. Por último, né, pessoal, aqui eu trago para vocês, né, meio que uma mistura de gêneros, né. Aqui eu vejo o gênero, a tentativa de ser uma notícia e também de ser uma propaganda por trás dessa tentativa de notícia, né, porque aqui se está buscando vender uma água prateada que cura o coronavírus, né. E eles estão tentando prospectar pessoas que acreditem nessa ideia para fazer essa compra dessa água, né? E logo embaixo ali eu tenho, né? Pesquisadores e cientistas afirmam que sim, este novo líquido é capaz de proteger desse vírus. Podemos dizer uma linha fina do que a gente tem por notícia, a ideia de que a gente tem por propaganda, ela se desfaz quando a fake news chega até ela e utiliza a mesma máscara, né? Então, para vocês verem aqui, mais uma vez, as fake news tomam um espaço desse texto híbrido aqui, ao meu ver. Daí também nos vem uma pergunta, né? Quando a gente pensa nas fake news, fazendo todo esse trajeto de tentarem se passar por um gênero e tentarem circular por determinada esfera para serem disseminadas, será que elas deixam de ser fake news para ser notícias ou para serem reportagens, para serem propagandas, para serem encartes, enfim? Será que elas
Deixam? Bom, obviamente não, né? Porque elas não perdem a essência da mentira, né? A essência da desinformação. Elas carregam consigo. Então, aquela ideia de que as fake news são relativamente estáveis enquanto enunciados mostra bastante do quão inteligente Bakhtin foi ao trazer essa concepção para gêneros do discurso, né? Fake news nunca são puras como outros gêneros, nunca são próprias. Elas precisam sempre de outros gêneros para se debruçarem, porque por elas só elas não existem, né? Então, nesse sentido, as fake news elas são pura abstração, porque elas precisam de um alicerce, para um suporte para existirem, né? Então, elas coexistem nesse sentido, né? Isso, é claro, não tira o seu teor de gênero discursivo. Pois então, né, pessoal? Essas questões são muito importantes para nós debatermos, por quê? Porque com o passar do tempo, cada vez mais as fake news vão ficar espertas e vão ter mais capacidade de nos enganar. Cada vez mais elas vão se tornando mais ardilosas. E é claro, quando eu falo elas, quem é que está por trás delas, né? Sempre há alguém, né? Então, todas essas questões vão ser importantes para nós refletirmos sobre qual é o nosso papel em sociedade e o que nós devemos fazer para cumpri-lo, né? E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês se precaverem, para vocês refletirem sobre essas questões de grande importância e de grande relevância. Cada vez mais nós devemos estar atentos, né? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e apertem o sininho de notificações. Aqui nós vamos continuar trazendo outras novidades nessa sessão de fake news para nós repensarmos e pensarmos sobre quais são os papéis delas e qual é o nosso papel nesse combate diário. Um abraço.